Olá, pessoas! Então, nós vamos continuar aprendendo sobre laços de repetição. O primeiro laço de repetição que a gente vai trabalhar é o laço for. Então, eu vou comentar aqui no meu vídeo, é óbvio, né? No meu Pascal, que aqui esse exemplo vai ser do laço for. Eu expliquei comentários em alguns vídeos de respostas de exercício. Eu não comentei em nenhum vídeo de conteúdo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre comentário. Comentário é importante no seu código para você não se perder. Às vezes, você começa a fazer um código, tá trabalhando em equipe, ou você vai fazer uma atualização nele depois de um tempo. Então, é interessante sempre ter comentários na parte do código. Aqui eu vou botar um comentário só para entender sobre o que eu tô falando. Então, o laço for. Para que vai servir o laço for? Quando eu tenho alguma situação onde eu preciso repetir várias vezes uma linha de código, que nem a gente tinha lá no Codecademy, e eu sei quantas vezes eu vou repetir isso, eu uso o laço for. Então, se a gente sabe que vai ter que repetir esse código, sei lá, 30 vezes, eu vou usar o laço for. Quando eu não sei o número de vezes que eu vou repetir, aí a gente vai aprender os outros laços depois. Então, eu vou começar aqui fazendo um software que vai somar 6 números. Normalmente a gente faria digite o número 1, digite o número 2, blá, 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 lê os números, salva na variável, soma. Aqui a gente vai fazer um pouco diferente. Então, primeiro eu vou definir aqui as minhas variáveis. Então, eu vou botar meu var. Em vez de definir 6 variáveis, eu vou definir uma variável apenas para o número. Por que eu não vou definir 6 variáveis? Eu vou usar uma única variável, porque eu não vou salvar essas informações para depois eu usar. Caso eu precise depois desses códigos, tipo, dessa informação, então eu preciso desses 6 números depois, aí sim a gente vai ter 6 variáveis. Como aqui eu só preciso para ter a minha soma, eu uso a mesma variável, vou substituindo os valores. Agora, para salvar essa soma, eu vou usar a variável soma. Depois, mais para frente, vocês vão entender melhor o porquê dessa variável soma. O laço for, sempre que você for utilizar ele, você deve declarar uma variável do tipo i. Do tipo i, não. Uma variável i, que vai ser do tipo integer. Para que serve essa variável? Ela serve para o laço for contar. Então, ela serve para que o laço for vá executando o número de vezes que a gente definiu lá. Então, tudo isso vai ser do tipo integer. Se eu quisesse fazer essa soma do tipo real, e o número do tipo real, eu separaria e deixaria o i sempre do tipo integer. Bom, depois disso, nós vamos começar o nosso código. Eu vou começar definindo que a minha variável soma, ela vai valer 0. Então, aqui eu vou botar soma, 2 pontos igual, 0. Quando eu faço dessa forma, que ó, é o mesmo 2 pontos igual que a gente usa para fazer contas. Então, quando eu boto 2 pontos igual, eu estou definindo que dentro da variável soma, eu vou salvar o número 0. Então, a gente vai sempre começar somando do 0. Beleza. Agora, eu vou abrir o meu laço for. Prestem atenção na estrutura. Então, eu vou botar aqui for e 2 pontos igual. Sempre que a gente começa a contar, a gente começa a contar do número 1. Então, eu vou botar for i de 1 to 6 do. Então, a estrutura do laço for sempre vai ser assim. O que vai mudar? Vai mudar o número 6. Se eu quiser contar até 30, eu mudo o número 6 para 30. O resto sempre vai permanecer igual. Eu acho legal na programação que tem muitos alunos que me perguntam, mas por que eu tenho que botar dessa forma? Por que o read não vai apóstrofo? Porque quem criou essa linguagem de programação definiu que ia ser assim. Assim como você pode se perguntar, por que CE não vai ser cedilha? Sei lá. Quem definiu a linguagem fez assim, ok? Então, agora a gente vai ter uma situação que vai ser parecida com o if. Se tiver uma linha só, segue, faz a linha ali, ponto e vírgula, acabou o teu laço. Por exemplo, quero escrever na tela 1000 vezes, eu amo a minha professora. Então, eu vou botar ali for i de 1 até 100 do write ln, tal.
Mas, no nosso caso, a gente vai ter mais do que uma linha de código. Sempre que tiver mais de uma linha de código, você vai adicionar o begin e o end. Lembrando de deixar esse begin e end com letra minúscula para não confundir com o begin e end do nosso código. Dentro do begin e end já dá um tab, aquela indentação dentro do begin e end sempre vai ter um recuo. Ok. Então, agora a gente vai começar pedindo para o usuário digitar esses números. Então, eu vou botar write_ln, digite com D minúsculo não, digite o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, tá. Mas se eu botar o número 1 aqui, as 6 vezes que executar, ele vai aparecer o número 1 na tela. A gente não quer, a gente quer que vai mudando. Então, a gente vai usar aqui a variável i. A primeira vez que executar esse laço for, a nossa variável i, ela vale 1. A segunda vez que executa o laço for, a variável i vale 2. E assim até o número 6. Então, eu vou botar aqui, digite o... Vou fechar meu apóstrofo, botar vírgula, botar minha variável, fechei a vírgula, abri o apóstrofo de novo. Vou colocar aquela bolinha do primeiro. Então, aqui vou botar a bolinha do primeiro. O primeiro número. Beleza. Fechei aqui. Show. Primeira vez que executar, esse i vai ser substituído por 1. A segunda vez por 2, 3, 4, 5, até o número 6. Eu vou ler esta variável e vou salvar na variável num. Isso. Agora vem o truque aqui. A gente vai ter a variável soma. Ela começou valendo 0, certo? Então, eu vou começar a somar ela dentro dela mesma. Então, a soma vai ser o número que a pessoa acabou de digitar, mais soma. Ok? Então, como que isso vai funcionar? A primeira vez, a pessoa vai lá e digita, sei lá, 3. Ele vai pegar 3 mais 0, porque soma vale 0. Vai somar os dois, vai dar 3, e vai salvar dentro de soma novamente. Depois disso, ele vai pegar e vai para a segunda execução. A pessoa digitou lá 1. Ele vai fazer o que vale a soma, que agora é 3, mais 1, que dá 4, salva dentro de soma. E assim sucessivamente. Depois que eu somei todos os meus números, eu vou mostrar a resposta na tela. Então, write_ln, a soma dos 6 números é soma. Não precisa arredondar porque a gente não botou real. E read key. Ok, vamos pensar agora como isso vai funcionar. Deixa eu abrir aqui o meu Word para a gente botar uma tabelinha aqui do lado quando a gente executar e entender melhor essas variáveis, o que elas estão, como que elas vão acontecer no nosso software. Então, aqui eu vou criar uma tabela, só para a gente entender melhor, se o meu Word resolver funcionar, né? Então, eu vou inserir aqui uma tabela com as minhas variáveis. A gente tem a variável i, a gente tem a variável num e a gente tem a variável soma. E a gente vai ter aqui 6 linhas. Eu vou botar 7 para mostrar a resposta. Então, a primeira aqui vai ser o i, a segunda aqui vai ser o num e a terceira aqui vai ser a soma. Ok, vamos melhorar isso aqui. Deixa eu dar um zoom. Beleza, eu quero botar aqui do ladinho para quando fizer a execução aparecer. Então, se eu dei o zoom, já zoou tudo, né? Deixa eu diminuir aqui. Diminuir aqui. Opa, zoou geral aqui. Então, vou diminuir aqui. Beleza. Agora sim. Dá um zoom. Agora vai dar para enxergar direito. Ok, espero que ele não fique zoando. Eu vou executar o meu Pascal. Então, vou dar um F9 e vamos analisar aqui, ó. Aqui apareceu para a gente digitar o primeiro número. O que aconteceu? A primeira execução, a variável i, ela vale 1
Então, por isso apareceu digite o primeiro número. Eu vou digitar 6 números, não 5, né? 6 números. Então, eu quero que os meus números somados sejam 2, 5, 8, 1 e 9. Ok? Lembrando, né? Aqui faltou um número 4. Então, poderiam ser números repetidos também. Eu botei números aleatórios. Vamos ver se vai dar certo. Então, o primeiro número ali é o 2. Então, a primeira vez que executa a variável num, tá valendo 2. Agora, a gente tem que entender como funciona essa variável soma. Já foi para o segundo número, mas vamos voltar aqui. Primeiro, a variável soma valia 0. Então, o que ele está fazendo lá naquela linha de código que é soma, recebe soma mais num? Ele está somando num mais soma, 2 mais 0, e está salvando dentro de soma. Então, agora a soma vai valer 2. A variável i está valendo 2. Vou digitar o segundo número, que é 5. O que ele vai fazer? 5 mais a soma que está valendo 2, que dá 7, e vai salvar dentro de soma. Beleza, vamos para o próximo número. Vai ser o número 8. Aqui o i está valendo 3. Então, ele vai pegar 8 mais 7, vai somar, que vai dar 15. Eu podia ter botado os números mais fáceis, né? E vai salvar dentro de soma. Então, agora, soma vale 15. Quando a gente dá um enter aqui, agora o i vale 4, certo? O número que eu vou digitar é o quarto número, então eu quero que seja o número 1. Então, num vai valer 1, ele vai fazer 15 mais 1, que vai dar 16, e vai salvar dentro de soma. Então, 16. Beleza, vou dar um enter, agora o i tá valendo 5. É a quinta execução do laço for. Então, o número é 9, ele vai somar 16 mais 9, quando eu digitar, que vai dar 25, e vai salvar dentro de soma 25. Ok, faltou uma linha aqui, então eu vou adicionar já. Então, agora, eu não digitei o 9 ainda, vamos para o próximo. Agora, o i vale 6, é a última execução do laço for. Eu vou digitar o último número que eu tenho para num, que é o número 4. Então, ele vai fazer 25 mais 4 e vai salvar dentro da variável soma, ou seja, 29. Oremos para que dê certo. A soma dos 6 números é 29. Então, fechou. Beleza. Então, esse é o nosso laço de repetição for.